Imagens rápidas mostram pés jogando futebol na terra, torcedores vibrando, goleiros fazendo defesas, silhuetas digitais, origamis de papel alumínio e o logotipo Deu Bola sobre fundo colorido. A base do que a gente fazia vem da ciência. Na tela, fisiologia. Mas ela não era especializada. Por que o senhor põe nós para correr para cima se o campo é planinho? A esteira vai aumentando de 1 km por hora. Atleta sentada em um equipamento de avaliação física. Machucou demais, não só o joelho, mas também mentalmente. Se nós estamos falando em futebol, nós estamos falando num esporte de alta potência, de alta velocidade. Zoom de pés caminhando em uma esteira. De todos os seres que vivem no nosso planeta, os homens é o mais resistente entre eles. Você não consegue colocar o rei da selva, que é o leão, por exemplo, para correr 100 km sem parar. Ele vai padecer antes. Os homens correm. O nosso potencial de movimento é o maior entre todos os seres vivos. Figuras animadas. Desenhos de jogadores se alongando. A fisiologia se preocupa em entender como é que organismos funcionam. Hoje eu acho que a maior dificuldade é a atleta de futebol Daniela Alves, entender que para ser ex-futebolista e atleta, treinadora de você futebol. tem que estar bem 365 dias no ano. O fisiologista ele tem uma função no esporte, de uma forma geral, e obviamente nesse momento vamos falar do futebol, que é controlar as respostas fisiológicas Antônio que o Carlos corpo Gomes, professor e dessa preparador pessoa físico. que está sendo submetido ao esforço apresenta. Homem faz exercícios observando um monitor. Um dos principais parâmetros que a gente extrai durante esse teste é o consumo máximo de oxigênio. De respiração, de frequência cardíaca, concentrações de alguns ácidos dentro do corpo, que gera a chamada fadiga neuromuscular e metabólica. Cenas rápidas de jogadores treinando em campo e na areia. Quem trabalha com fisiologia dentro de um time, por exemplo, faz é acompanhar os atletas Bruno ao longo Moreira do Silva, tempo. professor de fisiologia. E se esse atleta está acostumado a fazer aquela demanda, talvez não seja um problema. Agora, se ele fugiu do normal e está acumulando demandas muito grandes de um jogo para o outro, de um treino para o outro, é possível chegar para o treinador e avisar: olha só, o Martinelli ou um outro jogador está com uma carga de exercício físico muito alta. Origamis prateados flutuam em um espaço escuro. A máxima Thiago capacidade que Ribeiro o Lopes, organismo professor dela de tem de fisiologia. pegar o oxigênio na atmosfera pelo sistema respiratório, a máxima capacidade que o coração e os vasos sanguíneos dela têm de pegar esse oxigênio que estava na atmosfera e transportar até o músculo que está fazendo exercício, e a máxima capacidade desse músculo extrair esse oxigênio, consumir esse oxigênio para gerar energia para ela correr. Mulher corre na esteira usando máscara de avaliação. Que durante 90 minutos ele é exigido por uma série de ações motoras e isso gera respostas fisiológicas bastante diferentes das respostas em repouso. Homens jogam futebol na areia. Um deles calça chuteiras. Então a fisiologia ela estuda quais são essas respostas, quais são essas adaptações que vai desde o sistema nervoso central até as respostas metabólicas, né, chamamos. Cenas de jogadores se vestindo e calçando chuteiras. Desenho antigo de um ginasta nas argolas. A fisiologia é uma ciência. Ao longo desses 100 anos, ela trabalhou muito com acerto e erro. A base do que a gente fazia vem da ciência, mas ela não era especializada. Eletrodos são fixados na pele de um atleta.
partir do momento que a tecnologia veio e nós começamos a coletar do jogo que o jogador faz, a gente verificou que muitos métodos que nós utilizarmos eram obsoletos. Mulheres treinam em campo. Detalhe nas pernas de jogadores driblando. Origamis giram na tela. A quantidade de informação científica na área de ciências do exercício do esporte aumentou muito nas últimas décadas. Há 50 anos atrás, aí nós estamos falando dos anos 70, anos 80, então isso era tudo de uma forma muito empírica, porque faltava equipamentos para se medir essas respostas em esforço. Imagem de um origami de cor lilás chutando uma bola. A partir desses dados que você tem aqui, vamos supor que ela precisasse ter mais fôlego, ou tivesse mais, não se cansasse tão rápido. É sempre um trabalho multidisciplinar, né? Então a gente faria uma reunião com o preparador físico, indicaria ali as intensidades de exercício para ela melhorar esse aspecto da resistência dela, e aí o preparador físico planejaria o treinamento adequado para ela de acordo com esses resultados. E aí, passado um período de tempo, a gente repete e vê se essa intervenção do preparador físico surtiu algum efeito no condicionamento aeróbio da atleta. Mulheres correm em uma quadra coberta. Então eu colocava, por exemplo, jogadores de futebol para correr 10 quilômetros em caminhadas. Colocava, por exemplo, jogadores de futebol para fazer o que a gente chama de piques, né? Corridas de 100, 150 metros. Pés caminhando sobre uma esteira. Uma das principais mudanças é talvez treinar demais. O atleta vive no limite do corpo humano e que se acreditava que era necessário treinar para que o atleta conseguisse tirar o máximo do corpo que ele pudesse tirar. Isso tende a gerar aumento do risco de lesão e tende a deixar o atleta vulnerável a infecções ou doenças relacionadas à baixa imunidade. Eu me lesiono em 2009, né? Já faz bastante tempo, né? Mas eu tenho certeza que se fosse nos tempos atuais seria diferente a recuperação. Talvez eu até estaria jogando ainda. Hoje, com GPS, você consegue entender quantos metros o jogador corre durante o jogo. Homens jogam futebol na areia da praia. Eu sou um preparador físico que veio lá de trás, de 30 anos atrás. Eu cansei de dar treinos para eles dando pique subindo a escadaria do estádio. Eu lembro ainda nos anos 80. Origamis prateados giram sob uma luz verde. Numa segunda-feira eu dei para os caras corrida na escadaria, subindo escada, morro acima. Você subia correndo, descia correndo, subia correndo, descia correndo. Zé Maria, e ex-futebolista. alguns ainda com aquele peso de chumbo na perna. O preparador falava que ajudava a fortalecer os músculos das pernas. Zé Maria sobe as arquibancadas de um estádio. Quando chegou na terça-feira, os jogadores reuniram no meio do campo, me chamaram para um bate-papo e um deles, inteligentemente, me perguntou: professor, por que o senhor põe nós para correr para cima se o campo é planinho? Quer dizer, então uma pergunta inteligente. E, então aquilo fazia a gente se refletir e dizer: é verdade, nós estamos correndo no morro para cima e o jogo é no campo. Homem cobra escanteio na praia. Imagem de um origami de cor lilás chutando uma bola. Tem que mesclar o que era bom utilizado antigamente, mesclar com o novo e principalmente conhecer o seu grupo. Esse aqui eu vou pôr uma cinta no tórax dela. Homem lava uma máscara de avaliação na pia. Que vai me dar quanto que a frequência cardíaca dela está trabalhando, quanto que o coração dela está batendo por minuto. A mulher, ela precisa de um tempo maior para preparar fisicamente. Mulher sentada em equipamento de avaliação física. Menino faz embaixadinhas em campo de terra. Elas apresentam uma particularidade com relação aos homens. Corridinha bem levezinha, tá? 3 minutinhos. Depois a velocidade da esteira vai aumentando de 1 km por hora até você não aguentar mais. Se nós estamos falando em futebol, nós estamos falando num esporte de alta potência, de alta velocidade.
de um envolvimento muscular muito alto. Você não consegue ver tanta musculatura nas atletas, né, como você vê no masculino. As mulheres têm um potencial muscular abaixo dos homens por volta de 30% a 40%. Origamis prateados giram sob uma luz verde. As mulheres resistem mais uma fadiga moderada, mais prolongado ou muito próximo dos homens. Agora, os trabalhos de potência, de força e de velocidade é que precisa ser muito especial com as mulheres, porque elas têm mais dificuldade devido à sua constituição biológica. Desenhos artísticos de mulheres jogando futebol. Todos esses fatores requerem um pouco mais de tempo para a mulher se preparar melhor fisicamente. Tá difícil o exercício. Atleta faz teste ergométrico em esteira. Além dessas medidas fisiológicas, a gente faz uma medida psicofisiológica que é a que a gente chama de percepção do esforço. Mão aponta para gráfico em um monitor. Quanto que ela está sentindo que o exercício está trabalhoso para ela. O fisiologista ajuda a construir o corpo, né? Ajuda a construir o corpo, exatamente isso aí. Nós temos a possibilidade hoje com equipamentos que a gente verifica a possibilidade desse indivíduo estar perto de uma lesão. Por exemplo, quando nós usamos a termografia, a gente analisa qual é a destruição que o treino ocasionou na fibra muscular do indivíduo. Homem sem camisa controla a bola no campo de areia. Mulheres fazem condicionamento físico. A minha lesão foi uma das piores, que ela foi LCP, que é o ligamento cruzado posterior do joelho, que não é tão comum de se romper. 2 joelhos baleados. Fiz cirurgia nos 2 joelhos e praticamente foi meu final de carreira. É muito difícil saber quando um atleta vai ter uma lesão muscular ou não. Às vezes é uma lesão de trombada, né, de contato físico no jogo. Isso simplesmente não tem como prever. Né? Mas lesões de deslocamentos e tudo mais, lesão muscular, é possível hoje em dia ter informações de avaliação dos atletas que explicam em parte, que podem prever em parte o que o atleta talvez vai sofrer, né, num jogo ou num treino. Atletas que voltam muito rápido. E as meninas também. Um exemplo, a Érica, que joga hoje no Corinthians. Ela já teve a 3ª ou 4ª cirurgia e voltou a jogar em alto rendimento. Então, isso também avançou bastante. Né? Como é possível otimizar os protocolos de treinamento, o protocolo de treinamento físico, não só para que os atletas tenham um melhor desempenho, mas que também tenham um menor risco de lesão. E o treinamento é diferente para ganhar desempenho e para evitar a lesão. Machucou demais, não só o joelho, mas também mentalmente. Imagem de um origami de cor lilás chutando uma bola. 2 crianças jogam futebol. Na área de esporte, normalmente os campeões ditam o ritmo. Então, o que um campeão faz, muita gente tenta copiar. E para que alguém seja um campeão em algum esporte, é uma combinação de muitos fatores. Desenhos estilizados com o uniforme da seleção brasileira. Esses caras, eles já são talentosos para isso. Eles têm uma condição genética, biológica já diferente da normalidade das pessoas. Então, esse é o primeiro fator. Homens jogam futebol na praia. A fisiologia, o que ela faz é identificar quais são as deficiências que eles apresentam com relação ao que é exigido no jogo e prepara o plano de treinamento individualizado para cada função. Você trabalhou com o Ronaldo Fenômeno, né? E o Ronaldo teve um problema clássico de joelho, né? A lesão que ele teve foi uma lesão que houve algumas reincidências, porque o Ronaldo era um jogador muito exigido, o clube colocava ele sempre para jogar. Não se permitia uma recuperação total dessas micro-lesões do Ronaldo para ele voltar a jogar. Então o que nós fizemos foi
aliviar o processo dos impactos de treino dele, trabalhar ele mais dentro da água, na hidroterapia e levar ele para o campo somente para os trabalhos com bola. O trabalho físico dele ganhou uma individualização na sala de musculação, com trabalho de flexibilidade, alongamento, e deixávamos as partes de corrida, de potência, com bola. Goleira defende uma cobrança de pênalti. O fisiologista, você, por exemplo, ajuda o jogador a ter força no chute. Imagens estáticas de goleiro. Hoje nós usamos algumas coisas interessantes de equipamento. Por exemplo, quando nós vamos para a biomecânica, tá? Nós temos câmeras que nós filmamos o jogador, câmeras precisas com software, que começa a perceber qual é a velocidade do chute, qual é a velocidade do passe, o ângulo que o jogador se posiciona para fazer isso e tal. Eles usam parece um top, né? Que tem um aparelho nas costas, que é um GPS. Aquele aparelho permite saber quanto um determinado atleta correu durante o jogo. E mais do que isso, ele permite quantificar quantas acelerações e desacelerações um jogador teve na partida. Mulher deitada no equipamento de escaneamento corporal. Hoje você tem recurso realmente para mudar um jogador. Às vezes o jogador ele não tem tanto talento, ele acaba jogando bola em times grandes, ficando rico, mesmo sem, evidentemente, devido à tecnologia que você tem para melhorar o indivíduo. Imagens de homens jogando futebol de areia. Ou seja, resultado da construção desse corpo. Você constrói hoje um corpo que pode chegar num nível bastante significativo. Aí a diferença vai ficar nos talentosos, não tem como. Desenhos estilizados de marca da seleção brasileira. O Zico era inicialmente jogador de futebol de salão e depois com o talento dele foi levado pro campo, mas ele não tinha pernas para isso, né? Ou seja, musculatura. Jogador habilidoso, jogador inteligente, mas ele tinha o corpo muito franzino. Então foi feita uma preparação especial aí tem ingesta farmacológica, evidentemente, programas multivitamínicos, uma nutrição especializada e um programa de preparação para ele aumentar a massa muscular. Mais massa muscular diminui o risco de lesão, né? Os músculos são importantes para fazer um atleta correr, para fazer um atleta pular, mas também para suportar a articulação, para exigir menos, por exemplo, de ligamentos, exigir menos da própria articulação, por exemplo, do joelho, né, do menisco. Então, quanto mais músculo um determinado atleta tiver, menor é o estresse sobre ligamentos e sobre os ossos. Hein? Origamis giram sob uma luz lilás. Hoje o futebol exige que o camarada tenha um pouco mais de massa muscular, tem muito contato, né? Muito físico. Homens jogam futebol em areia. É muito comum qualquer profissional da área do esporte, do exercício, falar dos benefícios do exercício. Atleta faz avaliação física. Não é muito comum você ver algum profissional falando dos malefícios do exercício. Então o exercício ele é uma navalha na mão de um barbeiro. Né? Se ele for um bom barbeiro, a navalha vai ajudar, vai funcionar. Se ele for mal, ela vai cortar. E a prescrição do exercício é a mesma coisa. Se nós erramos na dosagem, em vez dela beneficiar na melhora da condição fisiológica, orgânica do indivíduo, ela pode prejudicar e algumas coisas são prejuízos que são eternos. Zoom nas pernas de uma atleta jogando futebol na grama. A parte da saúde mental, da psicologia e tal, é pouco desenvolvida. Né? Aí, ex-futebolista e empresário. E muito por não reconhecer a importância, mas muito por ser um meio conservador. Né? Mulheres jogam futebol em campo de terra. Que coisa horrorosa. Como é que você parece na
Bate o contrário. Bolinha, vai lá bater. Pode ir. O futebol tem ele reflete o que é a sociedade. O machista, né, sempre foi de origem muito mais machista, para citar um dos valores. E isso, para quebrar essa resistência, né, da importância de reconhecer a importância da saúde mental nessa formação do ser humano e de suporte, né? O clube às vezes cuida os clubes que têm condições, né, dá uma boa moradia, uma boa condições, um bom salário. Começando a ter profissionais da psicologia, sente a importância da psicologia, mas ainda às vezes o profissional está ali, mas não é valorizado ainda como deveria. Imagem estática de uma chuteira em cima da bola. Origami gira sob uma luz lilás. Tem muito preconceito, né? Nos clubes e nos técnicos, né? Eu acho que tem. Acho que tem. Ainda tem. Mas tem diminuído. Era muito maior. Era muito maior. Acho que a restrição das pessoas de aproveitar o que tem de melhor de informação científica, por mais que talvez aquela informação não seja do agrado das pessoas. Eu acho que isso tem mudado bastante ao longo do tempo. Mas é um desafio. Em todas as modalidades, isso é sempre um desafio. Jogadores correm em campo de grama sintética. No início a imprensa criticava bastante, dizia, em vez de contratar um cientista, contrata um atacante, um artilheiro e tal. Mas passo a passo, a própria torcida foi vendo que mudou o jeito do time jogar, mudou a forma com que ele se apresentava. E aí nós ganhamos o título brasileiro em 2001 e configurou no futebol brasileiro a chamada Departamento de Ciência do Esporte. Então hoje vários clubes, pequeno, grande, cada um com a sua condição, tem um departamento científico, tem alguém que cuida da saúde do seu jogador. Time feminino reunido em roda na quadra. Homem joga futebol na areia da praia. E quando nós retornamos dos nossos estudos na Europa, nós assumimos o Clube Atlético Paranaense exatamente no ano de 2000. Homem faz embaixadinhas à beira do mar. Onde nós criamos o primeiro departamento de ciência do esporte dentro de um clube de futebol. Levei para lá nutricionista, levei para lá psicólogo, levei podólogo, porque o principal órgão de um jogador de futebol chama-se o pé e é o mais destruído deles. Homem caminha na água rasa do mar. Nem sempre nós conseguimos aplicar o que tem de melhor de informação científica para a prática profissional, seja do atleta de alto rendimento ou de um atleta amador, porque apesar da gente ter muita informação científica e saber, em geral, o que tende a funcionar e o que tende a não funcionar, tem que ter receptividade da ponta final do iceberg de aceitar, né? Ter um profissional da fisiologia, por exemplo, e um profissional da fisiologia que vai dizer, olha só, a carga de treinamento é excessiva, o treinador está treinando demais, o preparador físico está prescrevendo exercício demais e o tal jogador está em risco, ele não deveria jogar. A performance no esporte de alto rendimento, ela precisa ser cristalina, ela precisa ser pura. Então você não pode apresentar nenhum nível de infecção. E essa questão, por exemplo, de cárie nos dentes ou infecção que seja em qualquer órgão do corpo é muito prejudicial. Ele precisa estar vendo sempre o trato respiratório. Vários jogadores têm problema respiratório e não sabem que tem. Ele precisa estar sempre fazendo exame da visão, dos olhos. Vários jogadores não enxergam bem e não sabem que não enxergam. Há 64% dos jogadores que hoje estão na prática do futebol brasileiro têm problema respiratório e de visão. A tendência é que tenha uma fiscalização maior e espero que
os clubes tenham consciência da importância dessa formação humana para o atleta do futuro. Jogadores correm em campo de terra. No futebol, no esporte, você vai ter sempre um misto de conhecimento inserido nisso. A ciência acadêmica, ela não vai conseguir explicar o fenômeno do futebol na sua totalidade. Desenhos estilizados de jogadores de futebol. Tecnologia, esses últimos anos, ela veio nos facilitar a identificação dessas respostas e isso facilita construir a metodologia de treino. Mulher faz exercícios de agilidade. As pessoas nasceram para se movimentar. De Galiléia a Canaã, a pé, com um borreguinho só levando a água. Era isso que os nossos antepassados faziam e viviam 150, 160, 170 anos. Se eu não me amar primeiro, eu sou um mentiroso. Como é que eu posso amar você? Como é que eu posso amar uma pessoa da minha família se eu não me amo? Então, me amar é cuidar de mim. Eu preciso cuidar da minha saúde mental e física. Então, na atualidade, no século que nós vivemos, na tecnologia destruidora que nós vivemos, as pessoas não exercitar o corpo é não estar preocupada consigo próprio. Time feminino indígena de camisa amarela entra em campo. Em branco, no ponto superior esquerdo, o logo, Sesc TV. Roteiro, direção e apresentação, Miguel de Almeida. Produzido por Marcelo Braga. Produção executiva, Andréa Lanzoni, Flávia Tonalese. Direção de fotografia, Pedro Dourado, Danilo do Carmo, Bruno Risas. Direção de arte e estúdio, Carla Café. Cenógrafo e ilustrador, Werner Schultz. Trilha tema de abertura, Dupla 02. Trilha sonora, Maestro Petreca. Som direto, Tomás Franco. Montagem Laís e Câmara, Fernanda Giusfredi. Coordenação de pós-produção e finalização, Emerson Moreira. Produção, Santa Rita Filmes. Realização, Sesc TV 2023, sesctv.org.br.